Paz e bem. Paz e bem. Hoje nos reunimos para ler juntos o Evangelho da Solenidade de São Pedro e São Paulo. Eu tinha prometido semana passada que a gente ia terminar de ler o discurso apostólico de Jesus em Mateus 10. Pois é, lê do engano. Eu me esqueci que hoje, esse domingo, em volta do dia 29 de junho, ele é dedicado à Solenidade de São Pedro e São Paulo. No Brasil sempre vai... Probleminha técnico. Eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje. Probleminha de não pegar e não preparar antes. Só um minutinho, por favor. Mais de um minutinho. Se não der, a gente faz sem a câmera. Paciência, não tem problema. Olhando aqui, eu nem sei o que é isso que está na sua mão. Que aparelho é esse? É um cartão de memória. Ele tem 16 GB, mas ele é mais Wi-Fi, entendeu? Entendi. Deixa quieto, a gente faz só daqui e depois a gente vê o que faz com esses vídeos. Não tem problema não. Acabou que o Glauco usa esse outro pedestal. Isso. Então agora vamos lá de verdade. Eu estava dizendo a vocês que a gente hoje... a gente vai ler então não o capítulo 10 de São Mateus, mas nós vamos dar um salto e vamos até o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que é uma parte narrativa que precede o discurso sobre a igreja. Lembra que eu dizia a vocês já há 2 semanas que o Evangelho de Mateus ele tem 5 partes. Assim como 5 são os livros sagrados de Israel, é a Torá de Israel, assim também Mateus compõe o livro em 5 partes, em 5 pequenos livros. E cada um desses livros de Mateus contém uma parte narrativa e um discurso. O primeiro é aquele bonito sermão da montanha, o sermão do monte, que nós sabemos. É como se Jesus fosse um novo Moisés que sobe de novo a montanha e que apresenta uma nova Torá, um novo mandamento para os seus discípulos. O segundo discurso é esse discurso missionário, discurso apostólico, que nós estávamos lendo até semana passada. Foram 2 semanas lendo esse discurso apostólico. Hoje seria o final dele se nós não fôssemos saltar para a terceira parte de Mateus, que é sobre a igreja. É chamado o discurso eclesiológico de Mateus. Então, a parte narrativa, é essa que nós vamos ler, ela está muito relacionada com o discurso sobre a igreja. Então, ao narrar certos episódios de Jesus com seus discípulos, de alguma maneira Mateus já nos prepara para o discurso que ele vai fazer sobre essa realidade que é a comunidade cristã. Não é à toa que é nesse trecho, na parte narrativa e no discurso de Mateus 16, 17, 18, é ali que nós vamos encontrar as únicas 2 ocorrências da palavra igreja nos evangelhos. A palavra igreja ela vai aparecer depois em abundância nos Atos dos Apóstolos e Paulo a usa com frequência. Mas nos evangelhos não. Ela só aparece em Mateus e especificamente nessa terceira parte do evangelho. E por que é essa terceira parte do evangelho que nós lemos na solenidade de São Pedro e São Paulo? É porque Pedro, em Mateus de maneira muito especial, ocupa esse lugar da unidade da comunidade. É esse ponto de referência da unidade da comunidade. É como se fosse um protótipo daquilo que é o perfil e o caminho de toda a comunidade cristã. Então, olhando para Pedro, nós, na verdade, reconhecemos o papel de todos nós. E reconhecemos qual é que é o caminho, o itinerário que o discípulo faz no seguimento do Mestre Jesus. Então, o texto que nós vamos ler é do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Veja bem, o texto inspirador que Mateus tem nas mãos é o texto de Marcos 8, 27 a 33. É um texto muito importante em Marcos, porque Marcos tinha posto a pergunta fundamental sobre quem é Jesus. E Marcos vinha se esforçando para nos ensinar quem ele é. Para nos ensinar que ele é o Cristo, o Messias, e para nos ensinar que ele é o Filho de Deus. E aí, nessas 2 grandes partes do Evangelho de Marcos, ele coloca uma dobradiça no meio. E essa dobradiça é exatamente esse texto de Marcos 8, 27 a 33.
Qual é que era o enredo desse texto? Jesus caminha com seus discípulos e no caminho pergunta: quem estão dizendo que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde dizendo que ele é o Messias. Jesus pede segredo em relação a isso. Isso é uma parte. Segunda parte. Jesus começa a explicar que ser o Messias significa ser rejeitado, significa passar pelo sofrimento e pela morte. Pedro, o mesmo Pedro que tinha confessado que ele é o Messias, chama Jesus de lado e discorda de Jesus sobre que tipo de Messias ele é. E tenta dissuadir Jesus desse caminho em direção à cruz. E o mesmo Jesus que pediu segredo agora há pouco fala abertamente, mandando Pedro passar para trás dele e chama de Satanás, porque está desviando o caminho de Jesus. É isso que Satã significa, tentar, provar, submeter a um teste, porque Pedro está pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Esse é o enredo do texto de Marcos. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias, segredo messiânico. É um Messias rejeitado, morto, etc. Pedro tenta dissuadir Jesus, passa para trás de mim, Satanás. O que Mateus faz? Ele pega essas duas partes do texto, abre uma brecha, e nessa brecha ele faz o elogio a Simão Pedro, que é o elogio que nós vamos ler. Exatamente porque em Mateus, Pedro tem esse papel muito especial de representar o protótipo do discípulo e o sinal de unidade da comunidade cristã. Tem esse papel quase como que poderíamos dizer de uma chefia, de uma coordenação, de um pastoreio que depois em João, por exemplo, vai aparecer especificamente com os termos de pastoreio, né? Pedro, Simão, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Esse papel de preponderância de Pedro na hora de ser o porta-voz da comunidade primitiva, de trazer nos lábios aquilo que é a confissão de fé da comunidade inteira. Então, feito esse enquadramento, o texto diz assim. Então, Mateus 16, do versículo 13 em diante. Naquele tempo, é a introdução artificial, nós já sabemos, naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia, como o nome já diz, é uma cidade dedicada a César. Portanto, é uma cidade já construída pelos romanos, uma cidade romana, feita pelos romanos, aos moldes romanos, para portar essa cultura romana, e é uma cidade onde se promove o culto de César, porque o César romano é divino, né? Então, ele é adorado como um deus. Nas Cesareias, são várias Cesareias. Cesareia de Filipe, feita por Filipe, irmão de Herodes, como sinal de serviência ao Império Romano. Tem a Cesareia Marítima, que é a capital da província da Palestina, e outras tantas Cesareias espalhadas pelo Império afora. Então é para esse lugar, longe de Jerusalém, no extremo norte, muito longe desse ambiente do culto, mas é um ambiente do culto pagão, do culto romano. É para lá que vai caminhando Jesus com seus discípulos. E ali ele pergunta aos discípulos, não no caminho como em Marcos, mas em Cesareia, ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão dizendo que o Filho do Homem é? Em Mateus já vimos isso, em Marcos também já tinha acontecido, de Jesus se referir a si mesmo na terceira pessoa, chamando-se Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que vem do livro de Daniel, no capítulo 7, quando o profeta conta que teve uma visão, e que nessa visão o país tinha sido governado por bestas, por animais, que tinham implantado um governo bestial, um governo animalesco. E depois de todos eles, num período de grande sofrimento, quando as esperanças já aos poucos se esvaem, ali viria alguém como que um filho de homem. Filho de homem significa autenticamente humano. Filho de humano é humano, né? Então, viria alguém como um filho de humano, ou seja, alguém autenticamente humano, que exerceria em nome de Deus um governo justo, um governo humano para aqueles que esperavam, aqueles que portavam ainda viva a esperança. É uma figura messiânica, é uma figura das tantas feições que essa promessa messiânica encontrou na tradição de Israel. Então Jesus toma para si esse título, o Filho do Humano, o humano por excelência, e com isso ele assume toda a nobreza da nossa condição humana. Nós somos capazes de grandes coisas, de belas coisas, mas também a fragilidade que nos constitui como humanos.
Você abre de novo, falei, o barulho se foi. Quem dizem as pessoas, então, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ser Ele mesmo? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Bom, quem não é da turma de Jesus, vamos dizer assim, não tem obrigação de saber quem ele é. Mas, de todo modo, essas pessoas de fora, e essa é um pouco a lógica de Marcos, essas pessoas de fora estão até querendo muito bem a Jesus e dizendo coisas muito bonitas dele. Afinal de contas, João Batista era um grande profeta, Elias era o grande profeta, é o arquétipo profético de Israel, tanto que na Transfiguração, quando nós falamos de Elias, nós estamos falando exatamente desse símbolo do profetismo de Israel. Jeremias, o profeta da esperança do exílio, o profeta que vivia às voltas com a própria fidelidade, ou algum dos grandes profetas. De todo modo, o povo identifica Jesus como a figura do profetismo, o que não é ruim, só que não é verdadeiro, não é toda a verdade. Ele é mais que isso. Por isso, a pergunta sobre quem estão dizendo que eu sou não é a pergunta mais importante. Não é o que estão dizendo do Filho do Homem que é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é esta. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que muda tudo. É a pergunta, ou seja, para quem já está na relação do seguimento, quem ele é? Para quem já se aproximou dele e já o ama e já o segue e já faz da sua palavra os caminhos da sua vida, quem é ele? Não sei se vocês já viveram essa experiência, mas é aquela de alguém que vira para você e a queima-roupa te pergunta o que eu significo na sua vida, afinal? Quem que eu sou no seu coração, afinal? E é a pergunta que muda tudo, porque dependendo de quem for ele para os seus discípulos, imagine que é para nós essa pergunta, né? Dependendo de quem ele for para a gente, isso determina o caminho de uma vida. Dependendo de como nós o compreendemos e como nós nos relacionamos com ele, dependendo do lugar que ele ocupa em nós, isso realmente muda tudo. Por isso essa é a pergunta que interessa de verdade. E vós, quem dizeis que eu sou? Lembre-se que eles estão em Cesareia de Filipe, uma cidade construída em honra e culto de César, o Deus, um dentre os tantos deuses dos romanos. Então Simão Pedro, sempre Simão Pedro, né, como esse que porta-voz da comunidade, Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dizer que ele é o Messias é importante para Mateus, porque Mateus o tempo todo tem insistido que Jesus é exatamente aquele Messias que foi prometido a Israel. Ele não é em nada diferente daquilo que as Escrituras diziam que ele seria. Por isso, quem não o compreende é porque, no fundo, não compreendeu as próprias Escrituras. E por isso, para Mateus é escandaloso que os seus compatriotas, que os seus co-irmãos não compreendam Jesus e não aceitem a sua messianidade, não o sigam, porque afinal ele é tudo aquilo que as Escrituras prometeram que o Messias seria. Por isso, tu és o Messias, disse Simão Pedro. Mas ele complementa, o Filho do Deus vivo. Não o filho de César, não o filho de uma divindade deste império que nos escraviza, mas tu és o Filho do Deus vivo. Aquele mesmo Deus vivo que um dia nos fez, e nos fez para nos libertar de toda a escravidão, e que nos fez para atravessarmos o deserto na construção da nossa liberdade, e nos fez para nos dar essa terra, para que ela fosse nossa. Nos fez, no fundo, para que nós conquistássemos a terra do nosso próprio coração e fôssemos tudo quanto de melhor nós podemos ser. Desse Deus vivo, Jesus é o Filho. Portanto, ele é o cumprimento da promessa de Israel, mas ele é mais que isso. Ele não é apenas aquilo que Israel esperava que ele fosse, mas ele cumpre essas promessas e muito mais. Por isso ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, e aqui começa o que Mateus acrescenta, porque em Marcos, logo após dessa fala, tu és o Messias, Jesus pedia segredo quanto a isso e começava a advertir que tipo de Messias ele era. Aqui entra aquilo que é específico de Mateus. Respondendo então a essa palavra de Simão Pedro, Jesus lhe disse, feliz és tu,
Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, essa intuição de Pedro, essa confissão da fé, não é dom da própria fortaleza de Pedro, não é dom da própria bravura de Pedro, mas é dom do Pai que está no céu. A confissão da fé, a preservação da fé, a conservação da esperança é dom de Deus. E cada vez que a gente vê esse jardim da esperança e da fé florescer em nós e florescer à nossa volta, nessa hora o nosso coração rende graças ao Pai, porque Ele continua oferecendo as sementes dessa fé para que nós a cultivemos na nossa vida. Então tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou essas coisas, mas foi o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa promessa é linda, se for bem compreendida. Aqui há uma troca de palavras que, dependendo de como a gente faz a tradução, essa delicadeza desaparece. Porque aqui se diz, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. São duas palavras diferentes, Petros e Petra. Petros, tu és Pedro, que depois acaba servindo para o nome próprio de Simão. Tu és Pedro implica... Pedro, aqui, Petros, é uma pedra de construção. É um tijolo de construção. É uma pedra dessa removível que você pode levar para onde quiser. Essa pedra pequena, essa pedra simples, essa pedra que pode ser empregada na construção, isso é Petros. E Simão é isto. É pedra dessa construção que é a própria comunidade cristã. Lembre-se que nós estamos indo em direção ao discurso eclesial. Mas ele depois diz, tu és Petros, pedra de construção. E sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Aqui é Petra, em grego, que não é pedra mais. É pedra no sentido de um solo rochoso, de uma superfície rochosa. Por isso rocha é a melhor tradução. Então tu és Petros, essa pedra de construção. Mas é sobre esta rocha que eu construirei a minha igreja. Qual rocha? A fé que ele acabou de confessar. Cada um de nós é pedra de construção. É pedra que se soma a outras tantas pedras na edificação da comunidade. Mas é sobre a rocha da fé confessada que essa igreja, que essa comunidade está montada, está alicerçada, está colocada tão firmemente que as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Porque ela está alicerçada não sobre a força de um, ela está alicerçada não sobre a grandeza ou a dureza de um, mas ela está alicerçada sobre a força da rocha que é a fé. Cada um de nós é pedra. Mas a fé da comunidade que nos une como pedras vivas, essa é a rocha sobre a qual se alicerça a igreja. Todo mundo já entendeu que Simão Pedro aqui nessa hora é você e sou eu. Não é um privilégio do único Simão Pedro, mas é a vocação a sermos pedras vivas dessa construção, de formarmos juntos a rocha da fé confessada que une essas pedras e as torna vivas para ali sermos o alicerce da igreja, a ponto de as portas do inferno nunca poderem vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu... A liturgia diz ligares e desligares, mas é ligar no sentido de amarrar, de atar. Tudo o que atares na terra será atado no céu. E tudo o que desatares na terra será desatado no céu. Isso é uma grave responsabilidade. O fato de sermos pedras vivas nessa construção faz com que a gente carregue uma palavra decisiva sobre algumas coisas. Afinal de contas, a gente tem mesmo a graça e o terror de termos a possibilidade de atar e desatar com nossa palavra, com nossas ações. Dependendo do modo como a gente vive essa fé e conduz outros tantos nesse caminho da fé, a gente pode atar e desatar muitas coisas na vida de muita gente. A fé é feita para atar a esperança, para manter bem viva, bem amarrada, bem alicerçada, tudo aquilo que vale a pena ser levado ao longo de uma vida inteira. Mas a fé é também para desatar tantas coisas que têm que ser deixadas para trás,
para desatar tantos pesos que pesam sobre as costas dos irmãos e das irmãs, para ir deixando desamarrados os pés e as mãos, para que nós possamos viver com liberdade. Afinal, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus vivo que nos libertou do Egito. Não o Deus do imperador, não o Deus que é o imperador, mas o Filho desse Deus vivo que nós conhecemos e amamos. Portanto, atar e desatar aqui é uma grave responsabilidade da fé. De atar e desatar aquilo que tem que ser levado ou que tem que ser deixado na vida. E depois disso, que não é mais o evangelho desse domingo, Mateus retoma o itinerário de Marcos, que é Jesus descrevendo o seu caminho de sofrimento, de rejeição e de morte. E aí Pedro, o mesmo Pedro que agora foi elogiado como sendo a pedra da construção, sobre cuja fé, sobre cuja rocha da fé é alicerçada a igreja, Jesus também olha para ele e diz: passa para trás de mim, Satanás, porque você que agora há pouco estava recebendo a revelação do Pai que está nos céus, você agora está pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. É assim. Celebrar a vocação dos primeiros é celebrar também a nossa vocação. E entender que às vezes é um passo para frente, um passo para trás, um passo de seguimento, um passo de perdidura, um passo na direção certa, um passo na direção errada. É assim com todos nós. Por isso que é importante celebrar os apóstolos, porque a gente celebra, no fundo, essa unidade com a nossa origem. A gente celebra essa unidade com o caminho que na história a fé cristã tem feito. E a gente celebra no esforço de fidelidade desses primeiros o nosso próprio esforço de fidelidade. E a gente encontra nos passos certos e errados deles inspiração para podermos compreender os nossos passos certos e errados. Que nesse final de semana, então, celebrando Pedro e Paulo. Onde que está Paulo aqui? Você sabe que Paulo não aparece nos evangelhos, né? A menção de Paulo estará na segunda leitura, na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, quando Paulo já, antevendo o fim da sua vida, ele já preso, escreve a Timóteo dizendo: quanto a mim, bom, quanto a mim já estou aguardando ser derramado em sacrifício, mas eu sei o quanto eu dediquei a minha vida e digo que tudo vale a pena, né? Aproxima-se o momento da minha partida, aquele verso lindo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ele também é essa pedra viva da construção, mas que na fé confessada, essa fé é a rocha sobre a qual se alicerça a igreja. É bonito que nós celebremos os dois juntos, Pedro e Paulo, dois homens completamente diferentes, que entenderam a mensagem de Jesus a partir de olhares completamente diferentes, mas que nessa complementaridade, essa liderança de Pedro, que por um lado, nossa tradição, tem apontado para essa unidade da fé, para essa referência que nós temos, é o dia do Papa, né? Para essa referência que a gente tem nessa figura bonita da unidade, que é o Papa. Por outro lado, celebramos também Paulo, esse arquétipo da missão, da criatividade carismática. Uma coisa sem a outra, quer dizer, a criatividade carismática sem essa segurança e esse alicerce pode se perder no caminho. A pura segurança, a pura preocupação institucional, que às vezes é um calcanhar de Aquiles na nossa história, sem a fidelidade do carisma, é um corpo sem alma. Então, essa complementaridade desses dois homens tão diferentes nos ajuda a ver a diversidade que é a própria comunidade cristã. E que essas pedras todas formam essa grande rocha da fé sobre a qual a igreja se alicerça. Que celebrando então esses dois irmãos nossos, a gente possa também celebrar a nossa vocação de sermos pedras vivas nessa construção. De que no fim de cada caminho, de cada itinerário, a gente possa dizer como Paulo, que eu completei a corrida, que eu guardei a fé, que eu combati o bom combate. E que nós redescobramos sempre quais são os chamados, quais são as missões às quais o seguimento de Jesus nos convoca. E que olhando para nós e nos perguntando, olhando nos olhos, e vós, quem dizeis que eu sou, que Ele encontre em nós, nas palavras e na vida, uma resposta pronta e coerente. Coerente o suficiente para, assim como Pedro e Paulo, colocarmos a vida inteira à disposição dessa mesma fé. Paz e bem. Muito bem. Esse é o texto, então, de Mateus 16. Frei André, tem gente aí? Ou já foram todos embora? Não, está aqui sim. Fora quem falou, quem eu falei, está Isaías, Frei Ronan,
O Ronan está falando só da Saudações de Caratinga. Sim, Frei Ronan, hoje ele está lá naquela que foi a minha paróquia, lá onde eu conheci a primeira expressão de vida religiosa consagrada, que foram os carmelitas descalços na paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá em Caratinga. Até hoje é a paróquia da minha mãe. Estou devendo uma visita para ele desde que a pandemia começou. Quando acabar a pandemia eu vou, pode deixar. Ele é mestre de postulado lá, ou aspirantado, alguma coisa assim. O Dário Linhares também está conosco. Josi Nunes. Eronildo, vai ficar salvo no nosso perfil. Ele está perguntando se vai ficar salvo a live. Sim, fica salvo sempre, tanto no Facebook você encontra lá, como aí no IGTV do Instagram também você encontra sempre. E depois a gente faz o recorte apenas da reflexão inicial e vai para o canal do YouTube. Está também conosco a Maria das Graças Teixeira, a Joelma, o Estênio, o Frei Ivan, a Sandra Regina, a Joelma, Maria Lourdes, que eu já tinha falado, o Arielson, Frei Arielson, Elci Lourenço, Maria Vitória, está perguntando qual é o seu nome. João é o meu nome, diria Lucas. João é o meu nome. Está conosco também o Takeshi, o Leandro lá de Joatuba, Leandro, o Fábio Belotti, a Creide, Dilma, a Nair, gente, saudade, Nair. Paz e bem, Nair, abraços a essas terras uberlandenses. Anelise? A Anelise também está nos acompanhando. Sempre fiel, Anelise. O Arielson tem uma pergunta, deixa eu ver que a tela não está inteira. Vejamos. Sim. Frei João, sim. Como não tornar esse texto uma leitura de uma igreja católica é a única. Não entendi, só um minuto. Ok. Como não tornar esse texto uma leitura de que a igreja católica é a única igreja de Cristo. Entendi. Veja bem, aqui tem um equívoco que tem que ser desfeito e ele está desfeito em todos os documentos recentes. Inclusive no direito canônico isso aparece, em Lumen Gentium aparece, enfim. Uma coisa é a igreja no sentido que essa palavra tem no credo. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Veja que esses são os 4 atributos da comunidade da igreja que nós professamos no credo. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ou no credo apostólico nós dizemos, creio na santa igreja católica. É chamada santa e católica. São os 2 atributos que também estão na oração eucarística 1. Essa igreja, quando nós usamos nesse sentido que está no credo, a igreja dentro da qual nós cremos, eu creio na igreja, ou seja, eu creio aqui dentro da igreja. Eu creio desde esse lugar que é a comunidade cristã. Essa igreja é uma entidade carismática, vamos dizer assim. Essa igreja é uma entidade, diria espiritual. Não entenda espiritual como etérea, entenda espiritual como interior. É uma realidade do carisma. É a igreja fundada por Jesus, podemos dizer assim. É a igreja que nasce da fé em torno do ressuscitado. Uma outra coisa diferente é a igreja quando nós dizemos, por exemplo, a igreja romana, a igreja latina, a igreja ortodoxa, a igreja e dizemos o rito dela. Veja, aqui nesse sentido a palavra igreja tem outro sentido. A palavra igreja aqui significa uma instituição. A palavra igreja significa uma entidade institucional, jurídica. São coisas diferentes. É como se fosse assim, a igreja em sentido institucional é a garrafa. A igreja em sentido carismático, no sentido do credo, é a água. Não existe a igreja carismática, essa entidade espiritual, assim solta. Ela existe expressada em instituições. Ela existe expressada nas comunidades concretas que existem. Ela não é uma entidade, a Igreja Universal não é uma entidade do céu. É uma entidade que se manifesta na concretude de cada igreja particular. Essa é a nossa eclesiologia, né? Agora, a igreja institucional, a instituição igreja, não é a igreja carismática. Ela é, digamos assim, a moldura na qual essa igreja carismática se manifesta e se expressa. A garrafa é muito importante, mas você não come a garrafa, você bebe a água que está dentro. Essa distinção é importante. Então, a igreja
Esta igreja que nós lemos em Mateus 16 é essa entidade da fé, fundada sobre a rocha da fé dos discípulos e que continua alicerçada na fé de todos nós. Essa é a igreja fundada por Jesus. As instituições igrejas, elas são expressões, vamos dizer assim. As igrejas particulares, a igreja universal, compreendida como instituição, ela é a manifestação histórica, jurídica, institucional desse corpo real, por isso místico, de Cristo, que é a sua igreja. Acho que aqui essa distinção que está operada desde, já tem bem uns 50, 60 anos, que isso está afirmado com todas as letras, sempre foi assim, mas agora nós finalmente conseguimos dizer isso com clareza. Isso ajuda a evitar esses enganos de que uma igreja institucional, seja ela qual for, seja a única igreja fundada por Jesus. Não é nisso que nós cremos. O Roger está perguntando o que falta para a nossa igreja voltar como viviam as primeiras comunidades. Tanta coisa, meu irmão. Diria assim que os caminhos da fidelidade serão sempre assim, né? A gente olha para trás para poder encontrar forças para poder responder ao presente. Eu não entendo que seja uma questão de imitar a igreja primitiva. Afinal de contas, a igreja primitiva tinha suas grandes perguntas e foi capaz de responder a elas com fidelidade ao próprio carisma e ao Espírito de Jesus que habita nela. Eu acho que uma coisa que talvez seja um caminho para nós, seja não deixar, assim como fizeram os primeiros, não deixar de considerar com seriedade quais são as grandes perguntas do nosso tempo. Aqui, na seriedade com a qual a gente toma o mundo que está à nossa volta, quer dizer, o mundo que está aqui, que nos faz perguntas, que nos interpela a dar as razões da nossa fé, não é o mundo da igreja primitiva, não é o mundo da igreja medieval, não é o mundo moderno, é este nosso mundo contemporâneo. Tomá-lo a sério para responder a ele com fidelidade criativa, isso me parece um caminho de fidelidade à igreja das origens, que é a mesma, né? Está conosco também o Frei Jairton, Frei André, Frei Jairton lá do Cabo do Paranaíba, Frei André lá dos Poços de Caldas, Frei Warley que está na enfermaria vigiando os idosos hoje. O Círio e a Marilene Lopes. Muito bem, coisa boa. Isto. Tem mais alguma questão, Pedro? Deixa eu ver. É isto? Se for isso, acabamos cedo hoje. Mas será sempre um dilema, eu acho, isso do carisma e da instituição, né? Tem muitas obras dedicadas a a atenção desse dilema. E aqui há uma concordância de que o importante é não perder a tensão, porque é essa tensão entre o carisma e a instituição que nos leva para frente, né? Se a gente abandona todas as formas históricas de expressão e diz que basta o carisma, a gente acaba abandonando a concretude que a missão implica. Se a gente, por outro lado, abraça os dilemas da instituição e se esquece por que ela existe, a serviço de que ela está, a gente se torna burocratas do sagrado como qualquer outro tipo de burocracia. Então, manter essa tensão viva, presa na concretude do mundo, mas também sonhadora das profundezas do eterno, é isso que faz a igreja ser essa entidade dinâmica. Entenda sempre igreja aqui a comunidade, entenda igreja como a comunhão dessas pedras vivas, dos petros, das pedras vivas que formam essa superfície rochosa, a rocha, que é a fé, onde se alicerça a comunidade e a presença de Jesus. O Roger ainda continua com a pergunta. A Sim. igreja, enquanto instituição, está dividida em questão relacionada à teologia? A igreja é instituição, como qualquer instituição, ela vai ser sempre atravessada por todos os dilemas institucionais, né? Ela vai ser sempre... E esse atravessamento não é ruim, isso é bom, né? Que a comunidade cristã, a comunidade institucional, que a comunidade histórica seja atravessada por dilemas, por perguntas, isso é sinal do Espírito. E é nessa diversidade, veja que estamos celebrando Pedro e Paulo, né? Tão diferentes, com carismas tão diferentes, e os textos do Novo Testamento não tem nenhuma intenção de esconder a tensão que existia entre esses dois paradigmas, né, o petrino e o paulino, mas faz perceber que, para além de tudo isso, existe comunhão das diversidades, comunhão das diferenças, e é isso que torna a igreja católica, né? Ela é católica porque ela é capaz da diversidade,
É isso que católico significa, é universal no sentido de que não é que é uma única de um jeito só em todo canto. Isso não é catolicidade. A catolicidade é que a singularidade de todo canto cabe no mesmo bojo da comunhão. Celebrando Pedro e Paulo e vendo como que essa comunidade primitiva também era atravessada pelos seus dilemas teológicos, é isso que nos faz viver, é isso que torna, isso que faz com que a igreja institucional não se feche apenas na estreiteza institucional, mas seja sempre aberta aos apelos e aos dilemas do Espírito. O Cílio está falando que é lá da igreja de São Geraldo, lá de Patos. De Patos de Minas? Ah, muito bem. São Geraldo, isso tem muito tempo que eu não passo por lá também. É uma das comunidades urbanas de Patos de Minas. Ok? Ok. Muito bem. Que celebrando então Pedro e Paulo, que a gente recorde a nossa própria vocação e a nossa própria missão, que é ela mesma apostólica. A igreja é apostólica não só porque há uma pretensão de uma sucessão histórica de seus ministros, não é isso. A igreja é apostólica por causa do carisma dos apóstolos. E é isso que torna os ministros apostólicos. A igreja é apostólica porque ela se reconhece na herança e na trilha, na esteira desse carisma e desse vigor dos primeiros que foram enviados por Jesus. Que nós também redescobramos, então, essa nossa responsabilidade, esse nosso empenho missionário, como Pedro, como Paulo, como tantos outros que deram a sua vida por esse evangelho, por essa boa notícia. E que esses nossos irmãos, nos seus dilemas de erro, de acerto, de fidelidade, de infidelidade, também nos ajude a compreender os dilemas do nosso próprio segmento e da maneira como a gente precisa também descobrir o segmento de Jesus. Nós temos com a nossa programação, vocês já sabem, né? As celebrações seguem pelo perfil da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, aí no Facebook Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, aí no Instagram @pascompompeia_bh, aos sábados, domingos, terças e quintas-feiras. No perfil aqui do Capuchinhos MG, a gente se encontra na próxima semana para nova reflexão do Evangelho, no sábado, às 5 da tarde, e amanhã, no perfil do Espaço Frater, tanto no Facebook como no Instagram, a gente se encontra às 5 da tarde para o Prosa com Cappuccino. A você que esteve conosco nessa tarde, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, e até semana que vem. Paz e bem. Paz e bem.